Já está em vigor a lei que garante o convívio entre netos e avós, mesmo que os pais se separem. Uma decisão inédita da Justiça reconheceu também que avós paternos e maternos devem pagar juntos a pensão, quando ela não tiver sido paga pelo pai ou pela mãe. A separação dos pais de Natália há 3 anos não afetou a convivência dela com os avós paternos. Todos os finais de semana, a menina vai para a casa de Maraci em busca do colinho da vovó e de muita brincadeira. A gente brinca na piscina, brinca de ver a televisão, fazer maquiagem, a dedonha, dominó e muita coisa. E ela é muito importante na sua vida? É. E quando a neta chega em casa, a avó não poupa carinhos, é só festa. A gente espera ansiosamente os finais de semana para ter esse convívio. Mas a história de Maraci e Natália nem sempre é uma realidade. Em muitos casos de separação, o pai ou a mãe que fica com a guarda da criança chega a proibir a relação dos filhos com os avós. E o que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, acaba se tornando uma briga na justiça. Para evitar esse tipo de situação, na semana passada uma lei foi sancionada pela Presidente da República. A partir de agora, os avós também têm o direito de visitar os netos, caso os pais se divorciem. Hoje em dia, com os pais e as mães trabalhando fora, é muito comum que os avós tenham uma convivência muito estreita, muito perto dos netos, não é? Numa eventual separação, não creio que seja saudável nem para os avós, nem para a criança romper essa convivência que é tão saudável. Outra novidade é que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de tanto os avós paternos como os maternos dividirem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, quando ela não for paga por um dos pais. Tanto avós paternos quanto avós maternos têm responsabilidade pela educação, criação e apoio material aos netos. Com essas mudanças na legislação, a Justiça pretende garantir que cenas como essa se repitam nas famílias brasileiras. Eu te amo muito, vovó. Já está em vigor a lei que garante o convívio entre netos e avós, mesmo que os pais se separem. Uma decisão inédita da Justiça reconheceu também que avós paternos e maternos devem pagar juntos a pensão, quando ela não tiver sido paga pelo pai ou pela mãe. A separação dos pais de Natália há 3 anos não afetou a convivência dela com os avós paternos. Todos os finais de semana, a menina vai para a casa de Maraci em busca do colinho da vovó e de muita brincadeira. A gente brinca na piscina, brinca de ver a televisão, fazer maquiagem, a dedonha, dominó e muita coisa. E ela é muito importante na sua vida? É. E quando a neta chega em casa, a avó não poupa carinhos, é só festa. A gente espera ansiosamente os finais de semana para ter esse convívio. Mas a história de Maraci e Natália nem sempre é uma realidade. Em muitos casos de separação, o pai ou a mãe que fica com a guarda da criança chega a proibir a relação dos filhos com os avós. E o que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, acaba se tornando uma briga na justiça. Para evitar esse tipo de situação, na semana passada uma lei foi sancionada pela Presidente da República. A partir de agora, os avós também têm o direito de visitar os netos, caso os pais se divorciem. Hoje em dia, com os pais e as mães trabalhando fora, é muito comum que os avós tenham uma convivência muito estreita, muito perto dos netos, não é? Numa eventual separação, não creio que seja saudável nem para os avós, nem para a criança romper essa convivência que é tão saudável. Outra novidade é que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de tanto os avós paternos como os maternos dividirem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, quando ela não for paga por um dos pais. Tanto avós paternos quanto avós maternos têm responsabilidade pela educação, criação e apoio material aos netos. Com essas mudanças na legislação, a Justiça pretende garantir que cenas como essa se repitam nas famílias brasileiras. Eu te amo muito, vovó. Já está em vigor a lei que garante o convívio entre netos e avós, mesmo que os pais se separem. Uma decisão inédita da Justiça reconheceu também que avós paternos e maternos devem pagar juntos a pensão, quando ela não tiver sido paga pelo pai ou pela mãe. A separação dos pais de Natália há 3 anos não afetou a convivência dela com os avós paternos.
Todos os finais de semana, a menina vai para a casa de Maraci em busca do colinho da vovó e de muita brincadeira. A gente brinca na piscina, brinca de ver a televisão, fazer maquiagem, a dedonha, dominó e muita coisa. E ela é muito importante na sua vida? É. E quando a neta chega em casa, a avó não poupa carinhos, é só festa. A gente espera ansiosamente os finais de semana para ter esse convívio. Mas a história de Maraci e Natália nem sempre é uma realidade. Em muitos casos de separação, o pai ou a mãe que fica com a guarda da criança chega a proibir a relação dos filhos com os avós. E o que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, acaba se tornando uma briga na justiça. Para evitar esse tipo de situação, na semana passada uma lei foi sancionada pela Presidente da República. A partir de agora, os avós também têm o direito de visitar os netos, caso os pais se divorciem. Hoje em dia, com os pais e as mães trabalhando fora, é muito comum que os avós tenham uma convivência muito estreita, muito perto dos netos, não é? Numa eventual separação, não creio que seja saudável nem para os avós, nem para a criança romper essa convivência que é tão saudável. Outra novidade é que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de tanto os avós paternos como os maternos dividirem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, quando ela não for paga por um dos pais. Tanto avós paternos quanto avós maternos têm responsabilidade pela educação, criação e apoio material aos netos. Com essas mudanças na legislação, a Justiça pretende garantir que cenas como essa se repitam nas famílias brasileiras. Eu te amo muito, vovó. Já está em vigor a lei que garante o convívio entre netos e avós, mesmo que os pais se separem. Uma decisão inédita da Justiça reconheceu também que avós paternos e maternos devem pagar juntos a pensão, quando ela não tiver sido paga pelo pai ou pela mãe. A separação dos pais de Natália há 3 anos não afetou a convivência dela com os avós paternos. Todos os finais de semana, a menina vai para a casa de Maraci em busca do colinho da vovó e de muita brincadeira. A gente brinca na piscina, brinca de ver a televisão, fazer maquiagem, a dedonha, dominó e muita coisa. E ela é muito importante na sua vida? É. E quando a neta chega em casa, a avó não poupa carinhos, é só festa. A gente espera ansiosamente os finais de semana para ter esse convívio. Mas a história de Maraci e Natália nem sempre é uma realidade. Em muitos casos de separação, o pai ou a mãe que fica com a guarda da criança chega a proibir a relação dos filhos com os avós. E o que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, acaba se tornando uma briga na justiça. Para evitar esse tipo de situação, na semana passada uma lei foi sancionada pela Presidente da República. A partir de agora, os avós também têm o direito de visitar os netos, caso os pais se divorciem. Hoje em dia, com os pais e as mães trabalhando fora, é muito comum que os avós tenham uma convivência muito estreita, muito perto dos netos, não é? Numa eventual separação, não creio que seja saudável nem para os avós, nem para a criança romper essa convivência que é tão saudável. Outra novidade é que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de tanto os avós paternos como os maternos dividirem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, quando ela não for paga por um dos pais. Tanto avós paternos quanto avós maternos têm responsabilidade pela educação, criação e apoio material aos netos. Com essas mudanças na legislação, a Justiça pretende garantir que cenas como essa se repitam nas famílias brasileiras. Eu te amo muito, vovó.